O Cienge, podcast da construção, está começando para te colocar bem perto das inovações que movem a indústria da construção civil. Este episódio foi gravado durante o Constru Summit 2025, o maior evento de gestão e tecnologia da área. Vamos lá? Direto aqui do Constru Summit, nosso podcast da construção. Meu nome é Fernando Marques, eu sou head aqui da iniciativa do Cienge Capital. Estou junto com meu amigo Rui, de alguns anos. Ele que é head de crédito de risco da nossa parceira Macasi. E a gente chamou o Rui aqui para bater um papo e extrair dele toda essa experiência que ele tem para discutir um pouco dentro do nosso mercado, como os bancos avaliam o financiamento para construção e quais são as pegadinhas, né? E eu acho que o Rui é um cara com uma super experiência para isso, ele vai conseguir acrescentar muito para a gente, para ajudar um pouco a desmistificar esse tema. E aí, Rui, quer se apresentar um pouquinho aí? Boa. A sua câmera é aquela ali. É isso aí, prazer estar com você aqui, Fê. Tanta gente para me entrevistar. Mas, pô, muito legal o evento, um prazerzão para a gente estar aqui, é segundo ano da Macasi. A gente adora vir para cá. Bem, minha carreira, eu já comecei como engenheiro estrutural, não sei nem se você sabe disso, mas fazer conta mesmo de viga, pilar, de estádio de futebol, ponte. E aí eu saí para incorporar, né? Até que eu teve incorporando, depois mudei um pouco o viés para um private equity de real estate, então eu meio que captava para pequenos incorporadores. Ali eu já comecei a sentir um pouco a dor do negócio, né? Depois passei 5 anos na Acreditas, criando produto para esse mercado. E aí, quando o Caio me chamou para se unir a eles na Macasi, para trazer um produto de financiamento para construção para esse incorporador desatendido, né, por diversos motivos, Sim. E desatendido pelos grandes bancos e pelo mercado de capitais também, aí me brilhou os olhos, acho que tinha muita coisa para construir lá, e é o que a gente está fazendo aí há alguns anos já. Pô, muito legal. E muito legal para mim também de encontrar aqui, Rui, acho que o tema, ele é super relevante, né? Eu acho que é super bacana ter um podcast falando disso, porque o que vocês fazem lá na Macasi, que é a análise de crédito, que é o crédito para o pequeno incorporador, para o pequeno e médio, ele é um tabu no mercado, né? A gente vê muito isso, assistimos muito isso. E eu queria que você falasse um pouquinho, lá na Macasi, ou na sua experiência, né? Qual que é a relevância do projeto e da empresa? Porque qual que é o drama, né? O cara pequeno, ele não tem balanço, ele não tem histórico, ele não tem nada. Então, se puder contar um pouquinho aí o que vocês estão fazendo e até uma dica para o pessoal como se preparar para isso, né? Boa, acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente resolveu atacar, assim, né? Quando o cliente ele vai num grande banco, né, o crédito tradicional, ele estava ali sujeito a, primeiro, o cara olhar o histórico dele, histórico de entrega, começar olhando o balanço da empresa, balancetes mensais, DRS, como é que funcionava o processo da empresa, histórico dos sócios, etc. E aí para depois olhar para o projeto, né? A gente entende que mesmo as empresas com um balanço robusto, né, passam pelas mesmas dificuldades de acertar um projeto bom. Podem fazer, podem derrapar É verdade. A gente tem depoimentos de grandes incorporadores que a gente conhece falando que acerta 2, erra 1, acerta 1, erra 2, e é normal andar de lado no projeto. Então a gente trocou esse racional. Para a gente o que importa mesmo é o projeto. Quer dizer, então, um projeto bom, e aí não que isso seja fácil, né? Sim. Mas vamos começar pelo projeto. Se esse projeto é bom, a gente quer olhar assim, até porque, né, 80% dos incorporadores do Brasil são pequenos e médios que nunca acessaram financiamento, né? E eles estão aí há anos, né, fazendo com capital próprio, né, fazendo com parceiros investidores, né? Então a gente quer atender esse cara. E o bom projeto é a primeira coisa. Óbvio, depois a gente olha também o sócio, né, a gente olha também um pouco a incorporadora, mas a nossa grande raiz de tomada de decisão é um bom projeto, uma boa praça, é um terreno bem comprado,
que é o que vai, de fato, no final das contas, pagar esse crédito, né? Sim. E eu puxei esse assunto porque eu acho que é super relevante esse ponto que você trouxe, Rui, que é até as grandes erram. Só que quando a grande erra, né, como ela já tem um baita no histórico, ela tem uma entrada no mercado, ela consegue errar, consegue andar de lado e continuar acessando, né? E a pequena, quando erra, às vezes é mortal, né? Ela não consegue voltar ou entrar de novo no sentido do histórico, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que principalmente derruba o crédito do cara, né? É a falta de planejamento, é a falta de uma viabilidade, é aquelas contas malucas que a gente vê que o projeto não para de pé nunca, né? É a antecipação de lucro, o incorporador começa a perder um pouco a visão do que é caixa da incorporadora, o que é caixa da pessoa física, enfim. Eu acho que tem duas coisas, né? Tem duas coisas principais. Uma, quando ele se autoderruba, né? E hoje em dia, por que eles se autoderrubam? Eu acho que eles deixam para começar um relacionamento com o agente de crédito muito em cima. A gente está passando por uma virada de chave de mercado de duas coisas grandes, né? E eles são bem tópicos que estão sendo abordados aqui. Uma é a inteligência artificial, que não precisamos falar agora, e a outra é essa mudança de funding para o financiamento da construção no Brasil, né? Com o declínio do SBPE e cada vez ele representando menos na pizza do funding para as construções, a gente tem o mercado de capitais tomando espaço, vindo para ajudar, vindo com um juros real, que é o quanto as pessoas que de fato estão dispostas a apostar naquele risco e não um dinheiro subsidiado pelo governo, né? E o incorporador tem que estar aberto a aprender o novo. Ele tem que estar entendendo como é que funciona, o que é uma CCB, o que é uma CCI, o que é uma securitização, por que isso custa dinheiro, como é que isso vai impactar no fluxo dele, conhecendo parceiros, frequentando as feiras, frequentando esses eventos, para não chegar em cima da hora desesperado porque não conseguiu ser aprovado no financiamento lá ou porque foi aprovado num LTC muito menor do que ele esperava para começar essa relação, e aí ele chega já num momento muito tarde, estressado, se apavora com as taxas, não estava preparado na viabilidade para isso, e ele mesmo se autoderruba sem nem ter uma alternativa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é erro técnico, né? E aí eu de sempre, né? É uma viabilidade que superestima o VGV e o valor de venda, né? Muitas vezes por falta de colocar um pouquinho mais de esforço num estudo de demanda da região, e a inteligência artificial hoje já resolve muito isso. Sim. É um custo de construção superestimado, é uma viabilidade que não está preparada para flutuações, né? Pô, o que acontece se você errar 10% na sua obra? A tua TIR não pode ir de 20 para 9, né? Sim. Então, o incorporador, mesmo ele não sendo um incorporador muito experiente ou muito grande ou muito estruturado, ele tem que vir com um bom projeto que possibilite ele ter ali uma viabilidade, uma certa folga. Que aguente desaforo, né? Exatamente, e que aguente, principalmente, o custo do capital privado, Isso. para que ele consiga pagar o crédito dele e ele saia com dinheiro. Sim. Né? Então, muitas vezes, esse cara cai na própria viabilidade dele. E acho que tem um aprendizado dele, né, do capital privado, que não são tubarões, né? É um pouco o que você falou que eu acho que é super importante. É o dinheiro real. Esse é o dinheiro real, né? E concordo com você, cada vez mais o mercado de capitais vai vir participando disso e vai vir trazendo solução, mas ele demanda do incorporador uma sofisticação mínima que ele vai ter que passar nesse processo e conseguir equalizar. Agora, eu acho que, assim, olhando para o futuro, o que você imagina de próximos ciclos para a gente, para esse cara estar preparado, né? O que a gente tem aí de futuro? Acho que nesse ponto a Macazia ajuda muito, né? Porque a gente se propõe a ser esse aliado do incorporador que vai compensar por essa governança que ele precisa ter para estar apto para tomar o crédito. Então a gente muitas vezes conversa com o incorporador, ele ainda nem terminou de negociar o terreno, mas a gente já abriu a viabilidade com ele, a gente já falou, cara, se você negociar essa permuta desse jeito, tua conta não vai fechar, eu preciso da tua margem pelo menos acima de, vou dar um exemplo, 10% aqui, porque senão o crédito ali não vai passar. Negocia dessa forma a permuta. Tem certeza que você precisa tomar esse dinheiro
há 24 meses, você não é sobra, não, aí você descobre, não, eu estava sendo conservador. Pô, há 18 você não faz, você carrega menos juros. Então a gente ajuda o incorporador desde o começo para ele estar a se preparar desse ponto e também para ele estar preparado para as diligências, né? A gente tem diligências fundamentais de comercial, de fazer os monstros de demanda, técnica, de vem cá, como é que está seu terreno? Você já olhou o zoneamento? Como é que estão o documento, os alvarás? E a jurídica, né? Porque, querendo ou não, esse cara vai passar por ali para todas as certidões fiscais, trabalhistas, deles vão ser, e não tem vantagem nenhuma desse incorporador esconder alguma coisa da gente ou não querer mostrar, abrir o jogo desde o começo, a gente trabalhar junto. Olha, por que você não resolve isso? Resolve essa pendência. Então, a Macasi prepara esse incorporador desde o começo e entrega ele pronto para tomar um crédito, mesmo que não seja com a gente, mas ele pronto para tomar um crédito no mercado de capitais. Então, acho que esse é um valor fundamental. Então, as empresas estão entrando nesse bolo do mercado de capitais para ajudar o incorporador a estar preparado para isso, vão fazer diferença. Porque vai acabar um pouco com esse preconceito, vai acabar um pouco com esse medo do incorporador, né? E vai colocar ele de frente e preparado para tomar esse crédito. E acho que assim, o que eu queria te pedir, mais olhando para desmistificar mesmo, eu não sei se você chegou a falar no podcast de ontem, mas se falou, eu acho que vale a pena a gente repetir aqui para o nosso público, quais produtos hoje na Macasi? Eu conheço, eu acho que é super interessante, né? E como é que funciona, né? E principalmente esse novo produto de vocês, que eu acho que é super revolucionário. Legal. A gente atende PF também, você sabe, né? Sim. Então, é um produto que a gente é super apaixonado, que é um produto de financiamento para a construção da casa no lote, Isso. né? Para pessoa física. Esse produto é muito legal, é o contato com a família, né? Realizar o sonho do cara, e é de fato mesmo, a gente financia 80% do custo de construção do cliente. Legal. Né? A gente está fazendo esse produto também para o construtor. Tem um cliente, pessoa física, então, para ajudar esse construtor a chegar já para o cliente dele, olha, tá aqui seu orçamento, Olha que legal. feito na Macasi com inteligência artificial, Que legal. com pouquíssima margem de erro, e está aqui o seu planejamento de parcelamento, está aqui seu crédito para fazer isso. Então, a gente arma o construtor para entregar isso para a pessoa física, e a gente tem nossos produtos para a pessoa jurídica, para o incorporador, né, que é o nosso financiamento à produção, né, que a gente também financia 80% do custo de obra desse incorporador, a gente pega ele lá no começo, ele entra na nossa plataforma, faz a viabilidade lá, já com a proposta de crédito em tempo real, então ele tem a vantagem de já fazer uma viabilidade com o valor do crédito Legal. na hora, financia até 80% de construção, seja término de obra ou a par e passo desde o começo, né? Esse é um produto também que faz muito sucesso. E o ticket dele não tem ticket mínimo. Não né? tem ticket, e aí que tá, né? A gente tem tickets aí de 1 milhão a 30 milhões. Isso. Né? Então a gente pega, o nosso ticket médio hoje varia ali de 6 a 9, né? Então a gente pega de crédito, então a gente pega empreendimentos de VGV ali de 20, 25, né? Esse é o nosso carro-chefe, né? Que é o comprador mais desatendido, né? Mas projetos maravilhosos, projetos muito bons pelo Brasil inteiro. A gente tem projeto no norte, a gente tem projeto em João Pessoa, a gente tem projeto em Foz do Iguaçu. Legal. Então, e a gente está agora com um produto que a gente começou ano passado, que é a nossa menina dos olhos, que é um crédito alavanca para o associativo, para Minha Casa Minha Vida. Então, quem faz Minha Casa Minha Vida e que vai, na minha opinião, vai bombar nos próximos meses aí, por todo o cenário macro que a gente está passando, né, para todas as mudanças, sabe daquela exposição inicial, daquela necessidade, a dor inicial de projeto que ele tem, às vezes, antes do dinheiro da sociedade entrar, Para o lançamento, para a pernada de obra, né? E a gente dá essa ponte para ele. A gente dá essa alavanca, quase que se posicionando como um sócio pra ele no começo, e que vai ficar com ele até o final. E consegue montar de forma a que ele não tenha que colocar garantias adicionais, né? Ele não tem que trazer garantias além do projeto. As garantias que ele já vai estar boa parte dela comprometida até com o banco da associativa. Isso. Putz, muito legal esse produto. Legal mesmo. E acho que é bacana, esse produto também é um produto que você não tem hoje ticket mínimo, ou você tem um valor mínimo de entrada? Esse, como é um produto que ele, baseado em cross default e cross guarantee, que ele precisa, os projetos precisam se complementar, né? A gente está partindo de, no mínimo, 3 projetos juntos. Entendi. Juntos, que eu falo assim, num pipe de lançamentos, né?
Porque um projeto individual ainda não faz sentido. Então, quando esse cliente tem um projeto agora e previsão de lançar mais 2 ali no curto e médio prazo, a gente empacota os 3 para fazer os 3 juntos. E para o incorporador é uma vantagem, porque ele já meio que garante ali Já fica com a garantia do fund para esses três pernados. E a nossa experiência é que quando está chegando no final ali, ele já começa a colocar outros, os próximos, né? Então a gente está com uma operação bem legal no centro de São Paulo agora, putz, muito legal. Foi daqueles que o cara sobe na frente do minhocão, sabe? Sei. E vende igual água, porque você nem imaginava que ia vender, né? Na frente vende igual água, assim, vista pro minhocão. E o incorporador já está colocando o próximo, porque legal. funcionou legal para ele. E é um produto com uma baita de uma saída, né? Acho que tem muito sucesso vocês vão ter nisso. Estamos chegando mais ou menos aqui no nosso final. Para considerações finais, acho que fica a dica aqui para todo mundo que quiser conhecer a Macasi. Rui, você não quer deixar aí rede social, site? Como é que funciona? Tem o nosso principal lugar, é o nosso site, né? Tem as redes sociais, Instagram, tudo, mas o nosso site, macasi.com.br. Lá o cliente pode fazer a simulação PF ou PJ, a simulação dele em tempo real. Pode entrar no Macasi Business, o PJ, colocar as viabilidades dele lá, quantas ele quiser. Não precisa substituir a viabilidade dele, mas ele pode ir colocando os cards dele lá, pegar já a taxa de juros dele, fazer a solicitação de crédito em tempo real. Vai ser super bem atendido pelo nosso time de crédito. E não deixem para a última hora. Venham falar com a gente antes. Né? A gente gosta de ajudar o cliente, seja PF que está construindo a casa, seja PJ, no começo da jornada. É isso. E lembrando, a gente aqui no Cienge Capital é parceiro da Macasi também. Se você tiver, levantou a mão, fala com a gente dentro do Cienge. A gente faz essa ponte com o Rui. Tem um processo aqui super azeitado junto com eles, porque é um parceiro de fund aí super importante para o nosso ecossistema, né? E dentro da nossa tese também. Rui, foi um prazer falar com você aqui. Quer colocar alguma consideração final? Não, só maravilhoso estar aqui. O evento está muito, muito legal e, e você me entrevistando aqui, uma honra. A honra foi minha, meu querido. Valeu, um forte abraço, valeu, turma, obrigado. Pessoal. Valeu, tchau, tchau. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!